Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Declare bem forte o nome de Jesus. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo. Abre os meus olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia! Cristo Jesus muda o mundo através de nós. Aleluia. Declare bem forte. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos. Nome só o dele. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Jesus é esse amor. É Ele quem transforma o mundo. Aleluia. Ele é a pedra angular. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Fundamento, eu vou
do amor que faz. Santo, és incomparável. Abre e mostra. Cristo Jesus. Eu não vou ser abalado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus pela noite que tivemos, por essa manhã, por estarmos reunidos aqui em Teu nome. Fala agora ao nosso coração através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Antes de sentar, fala aí com seu irmão, dê a paz do Senhor para ele. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, nessa manhã nós vamos falar a respeito da graça de Deus. Fica bem atento a esse assunto, não converse, não fale mais. Vamos agora estar ouvindo a palavra de Deus. Vamos falar sobre esse assunto, irmãos, que é muito importante. A graça de Deus. O que significa a graça de Deus? Essa palavra, irmãos, graça, ela pode ser usada em vários sentidos. No século passado, antigamente, tem muito tempo isso, quando uma pessoa queria saber o nome de outra pessoa, ele não perguntava qual é o seu nome, mas perguntava qual é a sua graça. Aí a pessoa respondia: minha graça é fulano de tal. Alguém pegou essa época aqui? Olha, tem gente aqui antigo, viu? Você pegou essa época ainda? Qual é a sua graça? Olha, irmãos, foi do século passado. Mas eu acho que em alguns lugares ainda se usa, não é verdade? Em alguns lugares ainda se usa. Mas no nosso caso aqui, irmãos, o sentido é outro, viu? Nós vamos falar sobre a graça de Deus, que significa graça, significa favor e merecido. Favor concebido sem que a pessoa que recebeu esse favor mereça receber esse favor. É um presente dado por Deus. E a graça de Deus, irmãos, ela revela o caráter de Deus, que é um caráter de amor, e não o caráter de quem recebe a graça. Quem é agraciado por Deus, não é porque merece. Não é porque merece. Porque, como a própria palavra diz, é a graça de Deus. É a benevolência de Deus. É a benevolência de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia, nós vamos citar durante a mensagem, de algumas pessoas que foram agraciadas por Deus. Nós podemos citar logo uma, que é Maria. Maria foi
agraciada por Deus. Tanto que o anjo diz, quando saudou Maria para anunciar que ela seria a mãe do Messias, o anjo disse assim: salve o quê? Agraciada. Em outras palavras, Maria, você recebeu uma graça de Deus. E qual foi a graça que Maria recebeu? Ser mãe de Jesus. A graça, irmãos, ela chega até nós de diversas formas. Não existe só um tipo de graça. Existem vários tipos de graça. Deus, Ele nos abençoa de várias formas. Maria recebeu a graça de ser mãe de Jesus. Noé também foi uma pessoa agraciada. Qual foi a graça que Noé recebeu? Ele e a família dele. A graça que ele recebeu é que ele foi salvo do dilúvio. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, está escrito: a Noé, porém, o Senhor mostrou graça. Ou seja, Deus mostrou com Noé benevolência, bondade, amor. E Noé foi salvo do dilúvio, Noé e toda a sua família. Porque Deus foi gracioso com Noé. Sabemos, irmãos, que Deus nos ama. Uma das maneiras que nós, uma das razões que nós sabemos que Deus nos ama é que Ele tem nos agraciado. É que Ele tem nos dado a graça dEle. Aí você sabe que Deus te ama, porque você é alvo da graça de Deus. Você é alvo da graça de Deus. É importante frisarmos, irmãos, que quando a gente fala de graça, a gente está falando algo que é contrário, oposto às obras. Isso fica bem claro na Bíblia. Graça não tem nada a ver com obras. A Bíblia diz ou é pela graça ou é pelas obras. Vamos ler Romanos 11, 6, que diz assim: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Então, irmãos, isso é muito importante, porque existem milhões de pessoas que querem ser beneficiadas por Deus, achando que isso vai acontecer se elas realizarem alguma coisa para Deus, ou seja, se elas fizerem algum tipo de obra. Por exemplo, tem pessoas que querem ser salvas pelas obras. Tem pessoas que querem ser salvas através de sacrifícios. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Está lá, você pode ler em casa, Efésios 2, 8 e 9. A salvação é pela graça, vem pela fé, não é por obras, para que ninguém se exalte. Mas existem centenas, milhões de pessoas que querem obter o favor de Deus pela obra. Até mesmo crentes, irmãos, acham que fazendo alguma coisa vão ser agraciadas por Deus. Mas graça é favor imerecido. Graça não depende de quem recebe. Não. Não há nenhum mérito na pessoa que é agraciada. Quando somos agraciados, é simplesmente pela bondade de Deus. Deus é bondoso para conosco. Por isso, Ele nos abençoa. Não temos nada, irmãos, em nós mesmos para nos exaltarmos. Nada. Inclusive Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim: o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? O que é que nós temos, irmãos, que não foi recebido de Deus? Pense aí.
uma coisa que você tem e que não tenha sido dada por Deus. Tudo que você tem foi dado por Deus. Tudo que você é por causa de Deus. Então Paulo diz: por que se orgulhar? Qual é o motivo do orgulho, da vaidade, se o que nós temos é pela graça de Deus? Tudo que temos, tudo que somos, é pela benevolência de Deus. Sem a graça de Deus, nós não seríamos nada. É muito importante também, irmãos, fazermos uma distinção entre graça comum e a graça especial. Existe uma graça comum, e essa graça é estendida não somente a crentes, mas também a não crentes. O não crente também recebe um tipo de graça, que é a graça comum. Jesus falou sobre isso quando ele disse assim: olha, o Pai faz com que o sol saia tanto para os justos como para os injustos. A chuva vem também tanto para os justos como para os injustos. Não é verdade? Então essa é a graça comum, que sem ela, irmãos, o mundo já teria virado um inferno. Imagine, se não fosse a graça comum, esse mundo seria insuportável para se viver nele. Mas Deus tem um tipo de graça que Ele estende a todas as pessoas. Agora, tem uma graça especial, que essa aí é só para crente. Amém? Há uma graça especial que é só para crente. Então, tem essa diferença, irmãos, entre a graça comum, que é para todos, e a graça especial. Mas como eu falei, irmãos, a graça de Deus, ela se manifesta de várias formas. Tem crente que pensa que graça é só questão de salvação. Pela graça sois salvos. A graça de Deus se limita à minha salvação. Não, irmãos. Deus não só nos dá graça, nos agracia com a salvação, mas de muitas outras formas. Nós vamos ver nessa manhã como é que a graça de Deus nos alcança. Como é que nós somos agraciados por Deus, além da salvação. A salvação é uma graça de Deus, com certeza. Mas a graça de Deus, irmãos, ela nos acompanha a vida toda. Durante toda a nossa vida terrena, a graça de Deus está nos acompanhando. E uma coisa importante, irmãos, que a Bíblia fala, que a graça de Deus é suficiente e é a única coisa que nós precisamos para viver. Se você tem a graça de Deus na tua vida, isso é suficiente. Diga para quem está ao seu lado: isso é suficiente. Teve uma pessoa que Deus disse para ela: a minha graça é suficiente para você. Quem foi essa pessoa? Quem sabe? Apóstolo Paulo. Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te é suficiente. Por que Deus falou isso para Paulo? Porque Paulo estava muito preocupado, irmãos. Ele estava doente e ele achava que com aquela doença ele não poderia servir a Deus. Ele achava que com aquela doença ele não poderia prosseguir na vida. Ele se achava fraco, ele se achava limitado. E é assim que muitas vezes nós nos achamos, fracos, limitados, sem condições. Mas aí Deus vem e fala para nós nesta manhã: a minha graça te é suficiente. Amém? A graça de Deus é suficiente na tua vida. Você não precisa de mais nada.
E Deus disse para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Paulo, o meu poder é mais forte quando você está fraco. O meu poder é mais forte quando você está fraco. Não se preocupe, Paulo. Não se preocupe com essa doença, com esse espinho na carne. Você não depende de eu te curar para você ser vitorioso, para você continuar na sua caminhada. Porque maior do que o espinho na tua carne é a minha graça na tua vida. Amém? Eu não sei qual é o teu espinho na carne, mas uma coisa eu sei, que a graça de Deus é maior do que esse teu espinho. Amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus. Glória a Jesus. A graça de Deus, irmãos, é suficiente então para vivermos. Você não precisa de mais nada se você tem a graça de Deus. Porque é essa graça de Deus, irmãos, essa graça de Deus é que vai te sustentar. Porque graça, viu, irmãos, tem a ver com poder. Poucos crentes sabem disso. Mas essa palavra graça, além de significar favor e merecido, ela significa poder. Nós vamos ver daqui a pouco. Graça é poder. Quem tem a graça de Deus tem o poder de Deus em sua vida. Graça é poder. Então é a graça de Deus que nos sustém. Nós estamos aqui nessa manhã por causa da graça de Deus. Irmãos, é pela graça de Deus que nós conseguimos fazer a obra de Deus. Como é que vamos fazer a obra de Deus, irmãos? Pela graça de Deus. Sem ela, não poderíamos fazer nada. Vamos ler 1 Coríntios 15:10, o que é que Paulo fala? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vou repetir esse versículo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Paulo reconhecia, irmãos, que o que ele era pela graça de Deus. O que ele realizava era pela graça de Deus. E ele diz: a graça de Deus para comigo não foi em vão. E aí nós temos que ter cuidado, irmãos, para que a graça de Deus na nossa vida não se perca, não seja em vão. Paulo disse: a graça de Deus para comigo não foi em vão, porque trabalhei mais do que todos eles. Esse eles aí, irmãos, Paulo está se referindo aos demais apóstolos, viu? Paulo está dizendo: olha, ele não estava se contando vantagem, não, irmãos, ele estava sendo sincero. Eu trabalhei mais do que todos eles. Mas aí, irmãos, ele tem um cuidado de dizer o seguinte: contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A obra, irmãos, de Deus vai ser realizada pela graça de Deus. Aquilo que Deus te deu para fazer, você só vai conseguir fazer pela graça de Deus. Pela sua força, você não vai conseguir. Você vai se cansar, você vai ficar exausto, você vai desistir, você vai abandonar. Mas se for pela graça de Deus, você vai chegar no final e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque foi pela graça de Deus. A graça de Deus é que vai te mover, é que vai te empurrar para frente, amém? É que vai fazer você caminhar, é que não vai permitir que você desista. É a graça de Deus, é pela graça de Deus. Paulo foi bem enfático: contudo, não eu. Contudo, não eu,
mas a graça de Deus que está na minha vida. Irmãos, se você for olhar para a sua vida, você vai ver que não tem outra explicação. Você só está aqui hoje, e você só está servindo a Deus, é pela graça dele. Tente achar outra explicação, me dê outra explicação de você estar aqui hoje, a razão de você, por que você está aqui hoje, por que você está fazendo a obra de Deus. Me dê uma outra razão, me diga: pastor, é porque eu sou muito sabido. Pastor, é porque eu posso. Olha, cuidado, não é não. É pela graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela nos mantém de pé. Amém? Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 10, 12: aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Mas qual é o obstáculo para não cairmos, irmãos? A graça de Deus. A graça de Deus vai te manter de pé, viu? Davi sabia disso. E Davi disse lá no Salmo 124: se o Senhor não estivesse do nosso lado. Aí ele repete: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Se o Senhor não tivesse do teu lado, hein? Diga para quem está ao seu lado: se o Senhor não tivesse do nosso lado, hein? Meu irmão. Meu irmão. Você já tinha virado comida de Satanás. Não é verdade? Se dependesse do diabo, ele já teria acabado com a sua vida, sabia disso? Só que não depende dele. Só que a graça de Deus tem nos mantido de pé. Davi foi em cima, irmãos. Olha, ele disse: se o Senhor não estivesse do nosso lado, se o Senhor não estivesse do meu lado, os inimigos já nos teriam engolidos vivos. Olha, irmãos, Satanás só não matou Jó porque a graça de Deus estava na vida de Jó. Porque o intento do diabo era matar Jó, era ou não era? Era, irmão. Satanás queria matar Jó, mas Deus não deu permissão. Não. Você pode tocar nele, pode ferir ele, pode tirar todos os seus bens, mas tirar a vida dele, não. A graça de Deus estava na vida de Jó. A graça de Deus está na tua vida. E essa graça te mantém de pé, te protege. E você chega até pensar assim: rapaz, eu não sei como é que eu cheguei até aqui. Você chegou pela graça de Deus. Às vezes até os trancos e barrancos, né? Não tem problema. Uns vêm nos trancos e nos barrancos, mas a graça de Deus te sustém, viu? Só a graça de Deus, irmão. Não tem outra explicação. 2 Tessalonicenses 3:3 diz assim: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Mas o Senhor é fiel. Deus é fiel, irmãos, Ele não nos abandona. E Ele os fortalecerá. Olha a graça de Deus. A graça, irmãos, de Deus nos fortalece. O que é que nos torna forte? A graça de Deus. Porque como nós falamos, graça é poder. Crente cheio de graça é crente cheio de poder. Então Ele, Deus, os fortalecerá e os guardará do maligno. E os guardará do maligno. Irmãos, e é pela graça de Deus que vamos chegar no céu. Amém? Nós estamos caminhando para o céu. E como é que vamos conseguir chegar lá?
já que o caminho é difícil, o caminho está cheio de obstáculos, o caminho é estreito, é ou não é verdade? É difícil ou não é esse caminho para o céu? É ou não é? Não, pastor, para mim é muito fácil. Epa, cuidado, viu, meu irmão? Se o seu caminho está muito fácil, desconfie, viu? Diga para quem está ao seu lado, desconfie. Se esse caminho aí que você está indo está muito fácil, que beleza, será que é o caminho para o céu? Ou é o para o inferno esse? Cuidado, viu? Porque o caminho para o céu é o quê? Estreito, apertado. Tem luta, tem problema, tem dificuldade, não é verdade? E aí, quem vai nos ajudar a chegar no céu? A graça de Deus vai te conduzir. Amém? Olha o que está escrito lá no livro de Judas, versículo 24. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Quem é aquele? Deus. Ele é poderoso para o quê? Impedi-los de cair. Amém? E para apresentá-los, ou seja, para nos apresentar diante de quem? Da sua glória. Isso vai acontecer quando, irmãos? Quando é que nós vamos ver a glória de Deus? No céu. Amém? Judas está falando aqui do dia em que estaremos diante de Deus, vendo a glória de Deus lá no céu. Olha, para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Mas isso só vai ser possível, irmãos, só é possível com a graça de Deus. É a graça de Deus que te conduz por esse caminho aí que é difícil, cheio de armadilhas, não é verdade? Eu falei quarta-feira, não foi? Sobre as armadilhas de Satanás. O caminho está cheio de ratoeira, viu? De armadilha, cuidado. Mas Deus vai nos fazer chegar até o final. Amém? Deus vai te conduzir em triunfo, em vitória. Mas não é porque você é bonzinho ou você é o tal. É pela graça de Deus. Por isso os nossos irmãos antigamente cantavam: a tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos lá, os irmãos. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Amém? Quem falou isso foi o salmista Davi, né? A tua graça é melhor que a vida. Amém? Mas essa graça só o crente conhece, não é verdade? Só o crente tem esse tipo de graça. Por isso, irmãos, nós não devemos negligenciar a graça de Deus, viu? Negligenciar a graça de Deus. Pastor, a graça de Deus pode ser negligenciada? Pode. Irmão, não existe esse negócio de graça irresistível. Se você ouvir falar a graça... Não, irmãos, a graça de Deus pode ser resistida sim. A Bíblia diz isso. Vamos ler Hebreus 12, 15, a parte A. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. O autor da carta aos Hebreus não está falando isso para crente. Ele não está falando para ímpio. Está dizendo para crente. Aqueles que já
estavam sendo alvos da graça de Deus. Ele está dizendo, cuidado. Cuidado para vocês não abandonarem a graça de Deus. Irmãos, a graça de Deus, depois de recebida, pode ser rejeitada. Deus, na realidade, oferece graça a todo mundo, mas nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que rejeitaram a graça de Deus. Sansão, irmãos, foi muito agraciado. Ele foi agraciado desde o ventre da mãe. Só que, irmãos, ele desperdiçou essa graça. Um outro que desperdiçou essa graça de Deus foi Saul, o rei Saul. Um homem tão abençoado, né? Foi escolhido como rei de Israel. E aí jogou fora a graça de Deus. E tem um homem também, irmãos, o caso dele é interessante. É um exemplo de como a graça de Deus pode ser negligenciada ou desperdiçada. O nome dele é Simei. Simei era da família de Saul, da casa de Saul. Era um parente de Saul. E o que aconteceu? O que Simei fez? Quando Davi estava saindo de Jerusalém, fugindo de Absalão, Davi estava fugindo, porque Davi não queria brigar com o seu filho. E Absalão queria tomar a coroa de Davi. Então, Davi, para não brigar com Absalão, que ele amava muito Absalão, ele preferiu bater em retirada, ir embora de Jerusalém e deixar Absalão tomar conta da cidade. Só que quando Davi saía de Jerusalém, o que aconteceu? Esse Simei, ele ficou em cima de um morro e começou a jogar pedra em Davi, e toma-lhe pedra em Davi, e toma-lhe pedra em Davi, e além de jogar pedra em Davi, amaldiçoava Davi, dizendo, está vendo, bem feito, está vendo? E os soldados de Davi, irmãos, pediram até permissão a Davi, você quer que a gente corte a cabeça desse cão aí? A gente corta agora. Deve ser, não, deixa ele. Tudo bem, passou. Aí Salomão assume o trono. Davi morre, Salomão assume. Aí Salomão chama Simei, vamos ter uma conversinha? É o seguinte, você vai construir uma casa em Jerusalém e vai morar nela. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. No dia em que você sair de Jerusalém e for para uma outra cidade, eu vou te matar. O texto diz que Simei gostou daquela palavra. Achou bom, legal. Sabe o que é isso, irmãos? Prisão domiciliar, já tinha naquela época, viu? Só não tinha a tornozeleira, né? Porque senão iam botar em Simei a tornozeleira, mas não tinha tornozeleira. Isso é o que, irmãos? Isso aí foi o que? A graça de Deus. Por quê? Simei deveria ser logo o quê? Morto. Amaldiçoou um rei. Imagine, e jogou pedra no rei. Era para Salomão ter chamado ele, agora Davi, você vai ver e matar logo, mas não. Deus é o quê? Agora, irmãos, olha o que aconteceu com Simei. Alguns anos depois, passou um tempo, alguns escravos de Simei fugiram e foram para a cidade de Gate, uma cidade filisteia. O que é que fez Simei? Foi atrás dos escravos. Salomão ficou sabendo. Quando Simei voltou, Salomão chamou Simei. E aí, Simei, tudo bem? Eu te dei o aviso, que se você saísse de Jerusalém, eu ia te matar. Irmão, na mesma hora, Salomão mandou que um oficial dele que estava ali perto matasse Simei. Simei não aproveitou a benevolência de Deus. Ou seja, Simei negligenciou. Diga para quem está ao seu lado, não vamos negligenciar a graça de Deus em nossa vida, irmãos. Desperdiçar a graça de Deus. Olha o que é que Paulo diz, irmãos, lá em 2 Coríntios 6, 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação.
Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém? Vamos ter cuidado, irmãos. Não negligencie a graça de Deus na tua vida. Deus tem sido benevolente com você, bondoso, aproveite isso. Não desperdice como Simei desperdiçou, Sansão desperdiçou, Saul desperdiçou. Vamos ter cuidado, não desperdice. Irmãos, em vez de negligenciar, nós devemos reter a graça de Deus. O que é reter? Segurar, amém? Guardar. Porque, irmãos, quem perde a graça de Deus, perde a oportunidade de crescer espiritualmente, perde a oportunidade de ser vitorioso nessa vida aqui na terra. Porque sem a graça de Deus, irmão, nós não somos nada. E Romanos 5,17 fala isso. Nós vamos ler, Paulo fala isso em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, ele está falando de Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, quem recebe da imensa provisão da graça de Deus vai reinar em vida. A graça de Deus, irmãos, ela é imensa na sua provisão. A graça de Deus é imensa na sua provisão. Ou seja, a graça de Deus está sempre nos provendo. Tome mais, tome graça. Está passando por luta? Tome graça. Está sofrendo? Tome mais graça. Está com problema? Mais graça ainda. Amém? Está na luta? Mais graça ainda. Eita, glória a Deus. A imensa provisão da graça. A graça de Deus não é escassa não, irmãos. É imensa. Amém. Ele tem graça para todo mundo aqui nessa manhã. E pode ter certeza que no estoque do céu sempre tem graça. E se você quiser, pode cantar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. E Ele vai te dar, viu? É só você pedir. Tome-lhe graça, né? Quanto maior a luta, maior é a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Devemos reter a graça, irmãos, porque dela depende a nossa salvação. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Agora, irmãos, é importante não apenas ter graça, importante é você crescer na graça. Ah, pastor, eu já tenho, sim, mas está crescendo na graça? Está crescendo? Irmãos, o crente, ele deve crescer, a Bíblia diz, no conhecimento de Deus e na graça de Deus. 2 Pedro 3,18 diz isso. Vamos ler todos juntos. Cresçam, porém, na graça. Cresçam, porém, na graça. A Bíblia registra, irmãos, que com Jesus, aos 12 anos, diz lá o texto, que Jesus crescia em 3 áreas da vida dele. Que áreas eram essas? Vamos lá, conhecimento bíblico. Jesus, quando tinha 12 anos, estava crescendo em 3 áreas. Estava crescendo em tamanho, amém? Em estatura. Jesus estava crescendo em tamanho, viu? Maria e José olhavam, e rapaz, o menino está crescendo. Ó, José, daqui a pouco ele vai estar maior que você, viu? Crescia em estatura, crescia em sabedoria. Jesus era tão sábio, irmãos, que podia debater até com os doutores da lei no templo, olha. Mas ele crescia também em quê?
na graça. Amém? Você está crescendo na graça do Senhor? Você está crescendo na graça? Precisa crescer, irmãos. Precisa desenvolver a graça na tua vida. Pode ser que estagnou, sua vida espiritual estagnou. Você não está crescendo na graça. Precisa crescer. Amém? Você precisa se desenvolver na graça de Deus. Crescer na graça. Porque crescendo na graça, você vai ser um crente mais forte. Um crente que vai frutificar mais. Um crente que vai ser mais usado por Deus. Um crente que vai abençoar a vida das pessoas. Porque, irmão, graça se recebe e graça se dá. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mas se você não cresce na graça, você não se desenvolve. E Deus quer que você cresça na graça dele. Que você se desenvolva na graça. Porque como nós já vimos aqui, a graça, não tem limites. Você pode crescer na graça, e aí vai crescendo, crescendo, de glória em glória, até você chegar a ser um varão, uma pessoa perfeita. Amém? É o que diz a Bíblia, crescendo, né? Na graça, se desenvolvendo, crescendo, desenvolvendo. E aí você vai, a graça e mais graça, graça e mais graça. E cada dia você está uma pessoa mais agraciada. E as pessoas vão até perceber isso em você. Olha que bênção. A graça, irmãos, nos fortalece. Nós já falamos disso. Mas vamos ver 2 Timóteo 2:1. Olha o conselho que Paulo dá a Timóteo. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aonde vamos buscar força, irmãos? Na graça. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, fortifique-se na graça. E aonde é que está essa graça? Em Jesus, amém? Jesus é a maior expressão da graça de Deus. Em Jesus reside toda a graça de Deus. Amém, irmãos? Quer graça? Se junte a Jesus, fique com Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo. Se você é crente, você tem Jesus no teu coração, amém? E se você tem Jesus no teu coração, você tem graça aí disponível. É só receber a graça. E aí você vai ser cheio de graça. E aí você vai ser cheio de unção. Vai ser cheio de poder. Vai ser cheio de força, né? Você vai vencer todas as batalhas, todas as lutas. Por quê? Porque você está se fortalecendo na graça. Se fortalecer na graça. Devemos nos fortalecer na graça do Senhor, irmãos. Graça é plenitude. É o que João fala, o apóstolo João, lá no livro dele, no Evangelho, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler todos juntos? Todos. Todos, amém? Todos recebemos da sua plenitude, ou seja, da sua graça. Aí o que é que ele diz aqui? Graça, amém? E vai aumentando a graça, e tome-lhe graça. Graça sobre graça, e mais graça, e mais graça, e você vai estourar de tanta graça. Glória a Jesus. Você vai esbanjar graça. As pessoas vão olhar para você: eita, que graça na vida dessa pessoa. Olha, ela fala com graça, ela corrige com graça, ela nos ensina com a graça. Até o olhar dela é cheio de graça. Quando ela fala, as palavras nos transmitem graça. Só a presença dela nos traz uma graça. Você é assim? Hein? Olha, que devia ser assim, viu?
Você dá o ar da sua graça? Não tem essa expressão? Fulano, e deu ar da sua graça, hein? Isso significa o quê? Que fulano está meio desaparecido, né? Está meio assim, largado. Rapaz, finalmente você deu o ar da sua graça. Meu irmão, o crente, por onde ele passa, tem que, olha, aonde ele está, a graça de Deus tem que ser sentida naquele ambiente. Amém. A graça de Deus invade aquele ambiente. Olha, é assim com a gente, é assim com você. Pense aí um pouquinho, né? Porque graça sobre graça, viu? E essa graça, irmãos, é concedida a outras pessoas, viu? Olha o que Paulo fala em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Irmãos, nós podemos transmitir graça a outras pessoas através do que nós falamos. As suas palavras transmitem graça para as pessoas? Quando você abre a boca, sai graça? Hein? Ou só sai miséria, besteira? As pessoas se dizem, rapaz, já vem fulano aí, e quando ele fala, misericórdia. Xiii. Olha, irmãos, que é isso? Né? As nossas palavras, Paulo está dizendo aqui, né, devem ser úteis para edificar os, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A sua boca deve ser uma fonte de graça, amém? Como é bom ouvir uma pessoa, né, irmãos, um crente, que quando ele fala, né, ele transmite graça. É ou não é bom? É ou não é verdade? Irmãos, devemos transmitir graça para as pessoas, não só através de palavras, mas através de atitudes, de ações. Graça se transmite de muitas maneiras. Paulo está citando aqui uma das maneiras, que é através de palavras. Mas existem outras maneiras também. Na realidade, irmãos, a graça é algo visível, viu? Eu não estou falando de algo aqui que não é visível, só de ouvir falar. Graça é como uma névoa, desaparece. Não, irmãos, graça é algo que pode ser notado na vida de alguém, amém? Quando Barnabé, irmãos, foi enviado para Antioquia, porque o evangelho chegou em Antioquia, e aí a igreja de Antioquia cresceu. Os apóstolos em Jerusalém mandaram Barnabé e disse: Barnabé, vá ver como é que está a situação lá em Antioquia, vê como é que está lá o povo, a igreja lá em Antioquia. E sabe o que é que diz lá, irmão, Atos 11? Que quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus derramada na vida dos crentes em Antioquia. Agora, o que é que ele viu na igreja de Antioquia? Para ele afirmar, para mandar um relatório para Jerusalém, dizendo: chegando em Antioquia, visitei a igreja de Antioquia, e a igreja de Antioquia estava cheia de graça. O que é que ele viu na igreja de Antioquia? Viu os irmãos se amando, em comunhão uns com os outros. Ele viu a igreja de Antioquia evangelizando. Ele viu a igreja de Antioquia cheia de poder. Aí ele percebeu que a graça de Deus estava na vida daquela igreja. Uma pergunta: a graça de Deus é visível na tua vida? Se as pessoas olharem para você, vão ver a graça de Deus? Porque, irmãos, elas têm que ver a graça de Deus na nossa vida. Amém? A graça de Deus tem que ser visível. E você, muitas vezes, não precisa nem falar nada. Você não precisa falar nada. Você chega no ambiente e as pessoas olham: e tem uma coisa diferente nessa pessoa aí. Aí tem uma coisa diferente. Talvez elas não saibam explicar, mas sabe o que é? É a graça de Deus te acompanhando. Amém?
A graça de Deus te acompanha? Está lá no seu trabalho, junto com você, na sua vida? Eu já falei sobre isso aqui, né? Você espalha o bom perfume de Cristo? Amém? A graça de Deus, irmãos, pode ser vista na nossa vida. É isso que Deus está perguntando para nós nessa manhã. A graça de Deus é visível em nossas vidas. Irmãos, a graça de Deus precisa ser visível na vida da igreja. Amém? Quando o não crente chega na igreja e ele vê a graça de Deus, ele é tocado por essa graça. Amém? Ele é tocado. Sua família é tocada. As pessoas do seu trabalho são tocadas. Claro que alguns vão rejeitar, mas outros vão se abrir, vão aceitar a graça de Deus na vida delas também. Então isso que é importante, irmãos, nós entendermos nessa manhã, que se nós afirmamos que somos crentes, a graça de Deus tem que estar na nossa vida. Eu tenho que demonstrar essa graça. Ou então, que crente é esse? Que crente, né? Esse crente não tem nada a ver, é mentiroso. Esse crente aí não é crente coisa nenhuma. Cadê a graça? Não é verdade? Cadê a graça? Tem que ter graça, irmãos. Quem está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Não é verdade? Então, essa graça precisa ser vista. Porque ela era vista, irmãos, na vida dos apóstolos. As pessoas viram os apóstolos e disseram: olha, esses homens aí tiveram com Jesus, viu? Porque tem uma graça na vida deles, tem algo diferente na vida deles. Amém? Tem algo diferente. Irmãos, quando a gente recebe a graça de Deus, nós somos novas pessoas, né? Novas criaturas. E Deus, Ele quer manifestar a graça dele nesse mundo. E Ele manifesta através da igreja. E a igreja quem é? Sou eu, é você. Você é a igreja de Jesus. Então receba nessa manhã a graça de Deus na tua vida. Você que está aqui, né? Sei não, se vai dar ou não vai dar, estou mais para lá do que para cá. Ô irmão, a fonte está aí. A fonte está aí, a fonte da graça está aí com você, né? Por isso que Jesus disse, lá no último dia da festa: quem tem sede, venha a mim e beba, né? Rios de água viva fluirão do seu interior. A graça de Deus vai fluir do nosso interior. A graça de Deus. E essa graça, irmãos, ela é maravilhosa, como diz um hino, né? Maravilhosa graça. Bendita graça. Bem-vinda graça. Se não fosse ela, né, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos de pé. Vamos orar? Fique em pé. Você vai agradecer. E você pode até pedir, viu? Dai-me mais graça, Senhor. Peça graça. Ah, Senhor, eu estou precisando de mais graça para suportar fulano de tal. Peça. Talvez a sua reserva de graça está assim, ó, mas a culpa não é de Deus, é sua. Não é verdade? Eu não aguento mais essa situação. Oxê, não, Deus vai te dar graça. Amém? Não peça a Deus: Senhor, me livra desse problema. Não, essa oração está errada, irmão. Está erradíssima. Você vai orar, é o seguinte: Senhor, me dá mais graça para eu enfrentar esse problema. Amém? Enquanto perdurar esse problema, eu quero mais graça. Muita gente orando errado. Ah, tira isso de mim. Orando errado igual a Paulo. Tira esse espinho da carne. Tira esse espinho da carne. Na realidade, Deus está dizendo: eu não vou tirar o espinho da carne. Eu vou fazer outra coisa melhor ainda. Eu vou te dar mais graça. Amém? Deus sempre faz o melhor, né, irmãos? Deus, em vez de tirar o problema, Ele dá mais graça. Glória a Deus. E o que é mais importante do que a graça de Deus? Nada. Não é verdade? Nada.
Irmãos, eu creio que a partir daquele dia que Deus falou para Paulo: ó Paulo, a minha graça te basta. Eu creio que a partir daquele dia Paulo ficou muito mais cheio da graça do que já era. Eu tenho certeza disso. Que ele disse que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Feche os seus olhos, esteja orando. Peça ao Senhor graça. Senhor, me dá mais graça. Eu preciso, Senhor, da tua graça. Para distribuir essa graça com outras pessoas. Diga a Deus que você quer ser um crente cheio de graça. Senhor Deus e Pai, se estamos aqui nessa manhã, é por causa da tua graça. Queremos reconhecer isso, que não há nenhum mérito em nós, nenhuma virtude de estarmos aqui hoje, mas é simplesmente um favor que o Senhor nos concede sem merecermos. Agora, Deus, precisamos mais da tua graça. Por isso, ó Deus, o nosso pedido é: enche-nos da tua graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Enche-nos mais da tua graça, e que essa graça possa ser vista pelo mundo. Que essa graça, Deus, possa ser levada por nós a todos os lugares. Ó Deus, que a IBMI seja uma igreja cheia de graça. Que a IBMI, ó Deus, possa transmitir graça. Possa transmitir graça, Pai, nessa cidade. Possa levar graça. Possa levar a tua graça, ó Deus, em todos os lugares. No carnaval, ó Deus, no dia a dia, ó Deus, aonde ela for, a igreja possa levar graça. Que as nossas palavras transmitam graça aos que a ouvem, ó Deus. Tem misericórdia. Que as nossas palavras transmitam graça aos que a ouvem. O nosso olhar para o nosso irmão, para o nosso inimigo, seja um olhar cheio de graça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser canais de graça às pessoas aí fora. Queremos ser canais de graça aos que estão, ó Pai, sem a tua graça. O Senhor tem nos enchido da tua graça. O Senhor tem colocado à nossa disposição a tua graça. Dá graça a todos que estão aqui nesta manhã. Deus, derrama graça nos ministérios desta igreja. Derrama graça na liderança. Derrama graça nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos idosos, nos homens, nas mulheres, nas famílias. Derrama graça, porque sem a tua graça, Deus, nós não podemos viver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Fala com teu irmão aí. Meu irmão, que a graça do Senhor esteja na tua vida. Irmãos, interessante, você pode conferir isso na Bíblia, na sua Bíblia, ó, presta atenção. Que em todas as cartas, Paulo saudava a igreja com graça e paz. Nessa ordem, viu? Nessa ordem. Porque é impossível ter paz verdadeira
sem a graça. Aí ele saudava: graça e paz. Faça uma saudação ao teu irmão agora dizendo: meu irmão, graça e paz. Graça e paz. Fale com quem está atrás de você: meu irmão, graça e paz na tua vida. Graça e paz. Viu? A partir de hoje, quando você contar com o irmão, meu irmão, graça e paz. Geralmente a gente só dá a paz, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas o certo, irmãos, o certo é graça e paz do Senhor. Porque não existe paz sem graça. Amém? Glória a Deus.